Boa tarde, alunos, de volta ao nosso ensino pelo EAED. Voltamos à aula de número 6970. Essa aula fazer um pequeno adendo em relação ao cálculo da reta de altura do Sol e o posicionamento no gráfico de estrelas, planetas e Sol e Lua. Nós vamos fazer um pequeno adendo aí, porque no momento em que verifiquei que a reta, quando eu plotei no gráfico, ela deu um pouco avante aqui da proa do navio. Isso acontece às vezes por algum problema de visualização lá no caso do sextante, mas como eu tirei todos os dados dos cálculos, a data, a hora, o azimuth, a altura da estrela, que deu 39 graus, 52 minutos, né? A altura do Sol, no caso, pelo limbo inferior. Claro que aqui no hostarário, como eu falei, esse valor aqui da altura é do valor do centro do Sol. Mas quando eu fiz a correção lá não for fazer a correção de altura, da altura instrumental com a instrumental, a altura do sextante, eu fiz a correção da altura aparente pelo limbo inferior e a reta deu um pouco aqui para frente, mas porque faltou lá nesse cálculo. Nós vamos corrigir agora. Eu vou passar essa aula bem rápido aqui no caso, que eu não vou voltar a explicar tudo isso aqui de novo, como é que eu fiz, né? Porque está na aula anterior, já 2 aulas que eu vinha repetindo esse mesmo exercício. Isso aqui é o terceiro, porque tem que ficar bem exato, né? Bem correto, o que nós estamos fazendo aqui com relação à parte prática, né? Porque isso aqui é quase que uma parte prática que eu estou fazendo com vocês, como se estivesse lá no CIABA, lá no laboratório de navegação. Porque eu estou usando artifícios aqui e programa de computador como o CClear, né? Que eu botei uma carta náutica aqui, botei a posição do navio, botei o navio navegando aqui, no rumo a 110 graus, uma velocidade de um nó, né? É claro que a velocidade de um nó é porque o navio está começando a navegar aqui, mas vai aumentando a sua velocidade aqui, e ele vai aqui caminhando igual como se fosse andando lá no GPS, lá a bordo mesmo no navio. Eu boto a velocidade que eu quiser aqui no programa, ele vai navegando aqui até esse ponto aqui que eu botei de chegada desse rumo aqui, que é 110 graus. É o verdadeiro rumo da gira do navio. Mas o que interessa é que nós vamos corrigir a parte dos cálculos de altura do astro, do Sol, pelo limbo inferior, porque a altura verdadeira ela é relacionada com o centro do Sol. Então o centro do Sol é menos o semidiâmetro. Eu posso fazer a leitura do Sol pelo limbo superior, aí vou subtrair do semidiâmetro. O limbo inferior eu vou subtrair do semidiâmetro, porque a altura verdadeira ela é relacionada ao centro do Sol. Como eu fiz aqui no programa aqui, eu vi a altura do astro aqui pelo limbo inferior, né? No caso, foi corrigido lá no almanaque náutico. E deixa eu botar aqui, que eu esqueci de botar no programa aqui no problema, onde foi feito ali. É importante isso, né? Obtendo 39 graus 52 minutos pelo limbo inferior, apesar de essa leitura aqui no estelário não é pelo limbo inferior, é pelo centro do astro, no caso, certo? Mas eu boto aqui no problema que é para poder ficar bem claro que não foi daqui que aqui eu peguei os dados do astro, essa altura aqui, com relação ao centro, do centro até aqui é o horizonte. Mas a leitura que eu fiz lá no problema, aqui que está escrito aqui no nosso problema, limbo inferior, para efeito de correção lá no almanaque náutico. Mas como eu fiz pelo limbo inferior, então eu tenho que retirar
esse valor lá do semidiâmetro. Então eu tenho que corrigir o Sol pelo semidiâmetro. Se eu fiz pelo limbo inferior, quer dizer que eu li o Sol aqui pelo limbo inferior do Sol. Eu vi a leitura pelo limbo inferior do Sol. Aí vou tirar essa diferença aqui do semidiâmetro, né? Dessa altura aqui que é pelo centro, certo? Vou tirar aqui porque eu li pelo limbo inferior. Então os cálculos lá estão relacionados ao limbo inferior. Aí eu tenho que jogar a correção para o semidiâmetro lá no cálculo de correção das alturas. Todo tempo vai ser assim. Eu vou fazer a leitura aqui no estalário, mas vou fazer a correção lá no limbo inferior, lá no almanaque náutico, que depois você tem que tirar a correção do semidiâmetro lá, porque eu li o Sol pelo limbo inferior, no caso eu disse aqui limbo inferior pelo limbo inferior. Então aqui são os dados do nosso problema, né? Certo? Dados do nosso problema. Que nós passamos para vocês aí. Aqui o primeiro passo, calcular o ângulo horário ingrente, o ângulo horário local, o ângulo no polo e a declinação do astro aqui, que é o Sol, né? Que deu 5 graus sul. O ângulo no polo 50 graus oeste, o ângulo horário local 310 graus. Primeiro passo. Segundo passo, você vai na Tabanores, né, para calcular o azimuth quadrantal e o azimuth verdadeiro do astro. Aqui nós vimos aqui pela nossa azimuth que deu 97 graus 44 minutos. Eu arredondei para 98 aqui no caso. Vou botar aqui embaixo aqui. Azimuth da giro por bombordo 98 graus. Rumo verdadeiro do navio 110, rumo da giro 110, rumo da agulha padrão 130. Marcha média do navio, apesar de estar marcando um aqui, eu botei só para o navio não ficar andando aqui no meu programa. Eu marquei aqui a marcha média 10 nós. Depois, mais tarde, vamos ver que nesse problema aqui tem que ter a marcha média do navio para você depois fazer o transporte de reta. No caso da passagem meridiana, eu vou calcular duas retas, a reta da manhã e a reta da passagem meridiana do Sol, as proximidades de meio-dia. Eu transporto a reta da manhã para a reta da passagem meridiana, aí eu vejo a posição do navio lá na altura de meio-dia lá, mais ou menos, que é a passagem meridiana do Sol. Sempre se dá nessa altura próximo do meio-dia, né? Então nós calculamos aqui também no segundo passo o A e o B, o C da Norris, azimuth quadrantal, azimuth verdadeiro. Todo tempo vai ser assim, com relação a calcular a altura verdadeira do astro, né? O astro, no caso aqui, é o Sol. Aqui é o Sol, certo? Vou corrigir aqui que também está errado. Fazer essa correção aqui para poder ficar tudo direitinho agora aí no caso. Esses programas aqui, essa gravação eu vou enviar também lá pro e-mail do comandante aluno Roseira aí. Então aqui, ó, azimuth quadrantal, azimuth verdadeiro do Sol, 97, bateu 97 graus, certo? E aqui é o calculado pela Manaíra, esse que é o mais correto, 97 graus. Agora vamos calcular aqui a altura do Sol. Então aqui que está o problema, no caso que eu descobri, porque a reta deu avante do navio, não em cima do navio, porque quando eu fiz o cálculo de navegação astronômica, então a tendência da reta é que vai passar em cima do navio, no caso, porque é a posição do navio. A reta, ela indica onde está o meridiano superior do observador. Ela passa por cima do meridiano superior do observador. Então essa reta do astro passa por cima do meridiano superior do observador. Então ela cruzando o meridiano superior do observador é a longitude do observador, o meridiano do observador, certo? Então ela não pode dar muito avante nem muito ré. Por algum erro de cálculo, alguma coisa assim, pode ser que ela dê avante, pode ser que ela dê ré, mas se tiver tudo correto, os dados, até mesmo a leitura do sextante visual, você tem que ter muito cuidado com o balanço do navio. Aí você pode também botar essa reta um pouco avante, um pouco a ré do navio, até na lateral do navio, uma reta de abatimento, ou a reta de velocidade, ou a reta de transporte, pela outra
outra passagem meridiana no caso, você pode fazer um erro de delta A no caso, lá quando for calcular o delta A deu um valor muito defasado como deu. Para meu delta A deu 22,5. Mas agora com a correção do semidiâmetro, que eu não botei no cálculo anterior, os dois cálculos anteriores eu não botei correção do semidiâmetro, aí eu vi que o semidiâmetro estava causando esse problema da reta ficar um pouco avante do navio. Aí deu um delta A de menos 3,5 negativo, que é com relação ao azimuth, ao contrário do azimuth, né, da reta, menos 3,5, e deu em cima do navio, como vocês vão ver agora. Então a correção começa desde aqui. Então aqui, correção da altura instrumental, aqui está certo, esses cálculos estão tudo certo. Conferi tudo lá com o almanaque náutico. Esse erro instrumental eu coloquei no exercício. Aí que esse aqui somando dá 39,53,1. Aqui no almanaque náutico também, eu entrei lá no almanaque náutico, está tudo correto, a altura daqui do sol, né, corrigida do erro instrumental. É a altura observada do sextante, né, colocando o erro instrumental aqui, o erro do instrumento. Aí a correção para elevação eu vi também no almanaque náutico lá com a data do almanaque náutico, 6 de outubro. Deu o data lá, a correção para elevação deu com a altura do passadiço de 28 metros, acima do nível do mar. Deu 9,3. É claro que aqui a altura do passadiço sobre o nível do mar eu estou contando com o observador. Eu não estou contando a altura da elevação do passadiço daqui até o passadiço, eu estou somando com a altura do observador. No caso aqui está incluído esses 28 metros, a altura do observador, que é 1,60 m. É a altura da pessoa lá, 1,57 m, 1,60 m, 1,65 m, depende. Então é somado lá com a altura do passadiço daqui até o passadiço, que está aglomerado aqui. Então essa depressão, no caso aqui, correção, aí deu a altura aparente de 39 graus 43,7, certo? Subtraindo aqui, todo o tempo essa depressão, ela é negativa porque ela vai descer a altura observada, né, do observador com sextante até o nível do mar. Aí vai ficar essa altura esse ângulo formado do horizonte aparente, né? Eu já fiz um gráfico para vocês em outras aulas. Do horizonte aparente até o limbo inferior do astro, no caso, né? Que eu estou fazendo a leitura pelo limbo inferior, a altura aparente vai ficar 39 graus 43,7. Isso aqui que vai ficar a altura do astro aqui, aparente, com relação ao horizonte aparente, que vai do visual do observador, do sextante, até o nível inferior e o horizonte aparente do astro aqui. Aí você diminui, certo? Aí vai dar esse 39,43,7. Depois você vai fazer a correção aqui, que aqui que está o problema que eu descobri, né, com relação à reta, que ela estava defasada lá nos meus cálculos anteriores, né? Que aqui a altura que tem que corrigir a altura aparente. Eu vou no almanaque náutico, nessa página aqui está esse cálculo, esse valor aqui da altura aparente está certo, que é o limbo inferior. Olha aqui que eu estou vendo pelo limbo inferior, eu citei lá na frente no exercício, e aqui está o limbo inferior. Então esse valor aqui que eu entrei no almanaque náutico é que meu serviço só pelo limbo inferior. Lá no estelário é o centro do sol que eu peguei aquele valor lá, mas aqui eu estou corrigindo o limbo inferior, pelo limbo inferior. Então está somando mais 15,1, certo? Somando 15,1 com a altura do astro pelo centro lá que eu vi lá do estelário. Então aqui que deu erro no caso, tá entendendo? Eu fiz essa correção aqui e esqueci de corrigir o semidiâmetro. O semidiâmetro tira o limbo inferior e leva a correção para o centro. Quando você corrige o semidiâmetro do Sol, aí você vai diminuir esse valor aqui dessas duas somas. É sempre negativo esse valor do C4, que é a correção do semidiâmetro. Aí vai corrigir essa soma aqui para para botar o Sol na direção do centro do Sol. A leitura vai ser do centro do Sol, como está lá no estelário, até o horizonte verdadeiro, que sai do centro da Terra. O horizonte verdadeiro sai do centro da Terra e vai para a esfera celeste. O outro ângulo o ângulo maior vai para o centro do Sol. Então a leitura do azimuth da altura verdadeira vai do centro da Terra até o centro do astro, em cima do horizonte verdadeiro. Então esse que é o ângulo que é lido aqui, esse é o ângulo aqui correto,
39 graus, 39,5 é a altura verdadeira do Sol, que vai do horizonte verdadeiro ao centro do astro, certo? Então como é que eu fiz aqui essa correção aqui para corrigir nosso cálculo? Eu peguei o semidiâmetro que tem no almanaque náutico na data, a data e o ano do almanaque náutico. Esse semidiâmetro tem lá, todos os dias tem um sedimento lá no rodapé inferior do almanaque náutico, tem o valor do semidiâmetro. E o semidiâmetro visual, quer dizer, para nós na esfera celeste, no visual, a depender do periélio, do afélio, no caso o Sol estiver mais perto da Terra ou mais longe da Terra, então esse visual aqui do Sol aumenta ou diminui, mas o valor o diâmetro do Sol visualmente, no caso, para a nossa astronomia, ele equivale a 1 grau. Então o semidiâmetro é 30 minutos no visual. Mas no almanaque náutico ele é aqui no caso dos 16 minutos lá na página do almanaque náutico, lá com relação à data. Ele trabalha com os cálculos astronômicos do almanaque náutico. Então esse aqui é o correto do semidiâmetro no caso. O que é que eu fiz? Eu fiz uma média entre o semidiâmetro visual e o semidiâmetro do almanaque náutico. Aí deu 23 minutos aqui. 23 minutos que é a minha correção que eu botei aqui. Então essa correção aqui foi crucial para poder a reta ficar em cima do navio, que é o certo, correto. A reta passou por cima do navio, quer dizer, em cima da posição observada do navio GPS, entendeu? No caso lá, se aquela posição lá é uma posição observada GPS lá da carta náutica, então a reta não pode passar nem na frente nem muito atrás do navio, tem que passar por cima, no caso, com todos esses cálculos sendo apurado aí. Então eu corrigi, esse que é o certo. Toda vez que você fizer cálculo de altura do Sol, a partir de agora, ou nível superior ou nível inferior, essa correção do C4 é negativo, vai incluir aqui com essas daqui, C1, C3 e C4, vai incluir. Essa aqui é do correção por altura aparente de inferior, certo? Lá no almanaque náutico, na página lá, do almanaque náutico, essa página aqui, a 2. Essa C3 é a correção, temperatura e pressão, a página 4 do almanaque náutico. E aqui a correção para o semidiâmetro, C4, que você vai procurar na página branca da data que foi feito a observação. Essa C4 aqui, aí você vai atrás aqui do esse SD IF aqui, né? Ou IF não, apóstolo, SD apóstolo do almanaque brasileiro, vai encontrar 16 lá. Vamos ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês aqui no caso do almanaque náutico, certo? Então essa é a correção que eu tinha que mostrar, no caso, que por isso que a reta estava batendo na dianteira lá do... Então eu tenho que ir para 6 de outubro, né, de 2014, para ver qual é o valor do semidiâmetro do Sol, o apóstolo, no caso aí. 6 de outubro, então você vai em 6 de outubro e tem que fazer a média. No caso da Lua, não é preciso fazer essa média. No caso da Lua aqui, que tem semidiâmetro, que a Lua ela dá o semidiâmetro todos os dias, né? No caso, né? Para todos os dias. E o Sol, ele dá uma média de 3 em 3 dias. O valor do semidiâmetro, porque ele repete o valor do semidiâmetro o tempo todo. Mas o semidiâmetro do Sol, olha, está aqui 15,8, né? Olha, só dando uma prévia aqui. Aí foi pro mês de julho, deixa eu ver aqui, outubro, 6 de outubro. 6 de outubro. Setembro. Atrás de 6 de outubro. 30 de outubro. Por aqui. 6 de outubro está aqui, ó. Então, 6 de outubro aqui, certo? 6 de outubro, vamos ver aqui em cima. 6 de outubro está aqui, ó. 6 de outubro de 2014, certo? 6 de outubro. Isso que eu quero aqui para me achar o semidiâmetro do Sol. O valor do semidiâmetro do Sol está aqui, tem que ver aqui, ó. Sol. Essa coluna aqui, ó. Sol nessa coluna. Aí ver a data, dia 6. Aqui embaixo no rodapé, assim como ele dá o valor de D, dá também do semidiâmetro, ó. 6 minutos aqui o semidiâmetro. O semidiâmetro é o raio, né, do Sol. No caso, o diâmetro todo dá 32 minutos, né,
6 vezes 2 dá 32, certo? 32 minutos. Com relação ao cálculo astronômico do Sol, então isso aqui é o correto no caso do semidiâmetro do Sol para essas datas aqui, né? Mas como tem aquele negócio do afélio e periélio, que vai variando a distância da Terra no movimento de translação, então esse semidiâmetro ele vai variando também, de acordo com a aproximação da Terra com relação ao Sol, o distanciamento. Então esse cálculo do almanaque náutico, esse semidiâmetro aqui é com relação a isso, né? E o visual, nosso, de cada dia lá do almanaque náutico aqui, ou aliás, do visual no caso lá como se eu estivesse vendo o estelário no visual aqui, é 30 minutos para nós o semidiâmetro, porque você olha o sol no céu visualmente, a impressão que tem, você colocando um estanferidor, alguma coisa desse tipo, você vê 1 grau de diâmetro do Sol. Então, o semidiâmetro do Sol a 1 grau é 30 minutos. Então, é considerado lá para os cálculos, até no livro de navegação astronômica que está lá, que a correção que tem que fazer, o semidiâmetro tem 30 graus negativo o tempo todo. Mas eu fiz essa parada aqui de pegar o semidiâmetro do almanaque náutico, que é o correto, no caso, para fazer a correção, né? E joguei aqui para fazer uma média, dividi por 2 e achei 23. Aí botei 23 minutos aqui negativo para corrigir do semidiâmetro. Aí eu trouxe com essa manobra aqui, com essa matemática, certo? Pelo limite inferior, eu trouxe por centro. Quando eu tirei o valor do semidiâmetro, que é o raio, aí eu corrigi a altura verdadeira por centro, porque isso não interessa. A altura verdadeira do Sol, 39 graus, 39,5 minutos. Com a altura verdadeira do Sol corrigida na marca aí. Aí depois eu vim pra cá, né, por HO 249, fui lá, entrei com os dados aqui tá tudo correto. Verifiquei também aqui no contrário NM, entrei com o ângulo horário local 310 graus e a declinação do Sol 5 graus. Cruzei aqui, achei o valor esse mesmo valor. Entrei nessa tabela também, entrei aqui já com 6, menos 6, né, os 6 minutos aqui de correção. Aí aqui já modificou, porque quando eu fiz aqui, né, tirei essa diferença aqui, 39 graus, com o que deu lá na tábua, essa correção aqui, ó, 39,42 graus da tábua, com o que eu fiz corrigido aqui com semidiâmetro, já com o centro do Sol, já deu 2,5. Aí eu entrei naquela tabela já com isso. Aqui no caso dava 22,5, sem tirar o semidiâmetro do Sol. Aí aqui, como aqui é negativo o valor, porque esse valor aqui é maior da tábua, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então esse é maior, esse aqui é menor. Então prevaleceu o menos. Então a matemática é essa, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Aí eu fui lá, 2,5 com 6, eu entrei aqui, ó, 6, com 2,5 aqui é o valor, ó, 2,5, né? 2,5 aqui com 6, né? O valor 2,5 com 6. O valor de D. 6. 6 com 2,5 aqui deu 0 no caso. Então o valor aqui vai dar 0. Certo? Então 0 aqui no caso, aqui 0. 0 aqui, 0,0. Aí você somando aqui com 0, dá o mesmo 39,42 aqui. 42 aqui, certo? 42. O azimuth é o mesmo valor que eu encontrei na tábua. Tá vendo? Eu achei mais um errozinho aí, né? Eu entrei com 2,5 aqui na tábua, né? Entrei com 6 aqui e 2,5 aqui, que é a diferença da altura tabulada com a altura verdadeira, né? Corrigida lá do semidiâmetro. Aí deu 2,5 aqui, esse valor aqui, né? 42, 39,5. Certo? Deu 2,5, né? 5, 5, 10, tá, 10, 11, tá certo. 2,5. Aí entrei lá na tábua aqui, aí achei esse valor aqui de 0. 6 com 2 aqui, 2,5, que dá 0, bem aqui dá 0. Aí a correção daqui deu 42, certo? Aí depois eu parti aqui, então aqui no caso aqui o valor é 42, certo? 42 aqui.
tá? 42. Aqui então aqui dá 2,5 aqui no caso, né? 2,5. 2,5 aqui o delta A. Porque aqui o 42 é menor, então 39. 42 menos 39,5. 42 menos 39,5. Certo? 2,5 aqui, 2,5. Certo? Então nós temos um valor, novo valor do delta A, não é mais 22,5 como aconteceu no anterior. Com a correção do azimuto da altura verdadeira por cento do Sol, com a retirada do semidiâmetro, tem que corrigir o semidiâmetro, tá? Desculpa aí, até no primeiro cálculo de altura do Sol, do exercício anterior lá, quando eu fiz o primeiro cálculo de altura da reta do Sol, tem que incluir lá o semidiâmetro também. Primeiro cálculo, não botei o semidiâmetro. Então, as correções que tem para o Sol, de altura, é o erro instrumental, a correção para depressão, a correção para altura aparente, a correção para temperatura e pressão e a correção para o semidiâmetro no Sol. Certo? Essas correções tem que botar no cálculo do Sol lá. Então 2,5 aqui, nessa direção aqui 97 graus. Então esse aqui é o raio da reta, menos 2,5, porque esse daqui é maior que esse, né? Ficou negativo. Aí azimuth verdadeiro 97. A minha latitude assumida 1 grau norte, que eu vou fazer, botar naquele plotador, e a longitude assumida 45 graus 20,0. São os dados da plotagem da reta. Aí quando eu plotei a reta lá na minha carta na navegação de papel, no caso, aqui é eletrônica, eu usei o artifício aí de plotar ela aqui, certo? Com aquele programa do pente, né? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Não, aqui vai entrar o estelário. Entrando o estelário aí. Então, lá no pente eu fiz o print do meu programa do computador Ciclia, que é esse programa aqui, Ciclia. Eu fiz o pente, lá no pente, aí eu plotei essa reta no pente em cima da carta eletrônica, né? A carta eletrônica eu peguei e botei ela aqui para demonstrar para vocês. Se pode colocar a reta do Sol na carta eletrônica. Se eu tivesse lá no Ceaba, lá no simulador lá de navegação lá, eu ia mostrar para vocês como eu ia plotar essa carta lá no mas o João Paulo, que é nosso colega aí de turma, de turma não, de profissão, ele é um cara safo, ele é um senhor oficial de náutica, o João Paulo, né? Senhor oficial de náutica lá, o professor João Paulo, um colega nosso, de profissão, professor, ele mostra para vocês aqui como plotar uma reta dessa lá na carta eletrônica lá do simulador onde ele trabalha lá. Porque eu ploto lá no simulador reta do farol, cruzando lá, eu posso plotar lá na carta eletrônica lá, entendeu? Marcação, se eu fizer marcacionalidade no navio lá, eu já fiz isso lá. Aí eu marco lá o farol, aí eu pego lá, vou lá numa parte do simulador, você faz uns desenhos lá, ele sabe qual é lá, ele sabe. Aí você bota uma carta aqui em cima do navio, né? Mas aí o simulador, ele é como se fosse mesmo lá no mar, né? Lá no porto, lá no mar e tudo. Ele tem a velocidade aqui, o navio fica andando lá. Você vai plotar, mas o navio já está mais na frente na hora que você plotar lá. Mas vai plotar em cima da posição onde o navio estava. Então o que é que acontece? Quando você simular, efeito de aula, no caso, uma plotagem, no caso, por exemplo, agora que eu simulei, né, com um estelário, a visualização do Sol, como se estivesse lá no navio, quando eu fosse plotar lá no simulador, lá no Ceaba, o navio ia estar mais na frente, a reta quer ficar para trás, porque eu tinha que pegar na mesma hora que eu visualizei o Sol, tangenciei ele no horizonte, eu via lá no simulador, a posição do GPS anotava. Ou então clicava em cima do navio na hora que eu observei o Sol, no caso, na simulação, no caso, né? Se eu fosse levar esse problema para lá, no caso, lá no simulador, fosse na prática, eu clicava em cima do navio na hora que eu tangenciava o Sol, certo? No horizonte, eu clicava aqui, eu via, aí aparecia a marca dele aqui, lá no simulador, e a posição fixa do navio ia ficar lá. Quando eu fosse colocar a reta, depois que eu botei no meu plotador de estrela, né, de astro, né, naquele gráfico, quando eu fosse plotar aqui, ia dar em cima da posição observada do navio, como deu agora. Quando eu fiz essas correções todas, que eu acertei essa parte aí
do semidiâmetro do Sol, a reta deu em cima do navio. Ó, subtrair aqui deu 2,5, né? 2,5 no caso, porque aqui é 42. Aqui em cima é 42 e aqui deu 2,5, né? Então aqui a nossa reta agora está na marca, certo? Peguei essa posição aqui e vou levar para o plotador. 42, 39,5 e deu menos 2,5. Aí eu fiz aqui no meu gráfico a reta de altura, desenhei aqui todinho lá. Eu fiz no papel mesmo, com lapiseira, compasso, esquadro. Eu peguei aqui em casa, eu imprimi no computador essa folha, que eu inclusive já botei no diretório de vocês lá na plataforma do EADIO, essa folha aqui de plotagem, e já enviei e-mail lá para o seu Roseira para imprimir essas folhas aqui e dar para cada aluno, cada folha dessa aqui, para começar a fazer os exercícios aí, com lápis, lapiseira lá, com esquadro, com transferidor, se quiser usar, que não é preciso transferidor, que aqui já está tudo em grau, né? Grau aqui, tudo em grau, aqui é a nossa rosa do vento, rosa de manobra, né? É tipo uma rosa de manobra, né? Então aqui você acrescenta o nome do navio aí, deu assim a minha posição da corrigida do semidiâmetro lá agora, tá aí, eu fiz aqui a lápis, ficou bonito aí, né? No caso aqui, eu vou trazer aqui pra cá para ficar um negócio mais bonito no caso, né? Ampliar aqui para você ver, ó. Ampliar bem aqui, nosso exercício plotado. Aí daqui que eu digo que eu peguei a reta, joguei lá para a carta eletrônica lá, tá? Aqui a data 6 de outubro de 2014, a hora observada 8 horas e 30 minutos, nome do navio você bota aqui, posição do navio, essa posição aqui você bota aqui, é da reta, né? Essa reta aqui é uma reta de posição, uma LDP, que passa em cima do navio, porque eu fiz a correção do delta A, agora quando eu corrigi o diâmetro, eu corrigi o delta A. Então o que acontece aqui, o que eu ploto aqui? Primeiro é a latitude assumida do navio, 1 grau norte. A longitude assumida aqui, 45 graus oeste, 20 minutos oeste. Então daqui eu puxo a reta, que é o azimuth verdadeiro do Sol, 97 graus. Então daqui para cá é positivo, daqui para trás é negativo, ó. Daqui para cá é positivo, a leitura do delta A, e o rumo ao contrário do 97 é o valor negativo. Como deu menos 2,5, então a reta deu menos 2,5 para ré. Aí ela é perpendicular, a reta é perpendicular ao azimuth verdadeiro, ela é perpendicular, ela faz 90 graus aqui, no azimuth verdadeiro. Então ela deu aqui, ó, certo? Quando eu tracei ela aqui, ela deu em cima do navio, porque essa posição do navio aqui está 1 grau e 10 minutos norte e 45 graus e 20 minutos oeste, que é o GPS do navio, posição do navio. Então a reta que eu bato em cima do navio mesmo. Então é a reta do Sol, certo? Aí eu coloquei aqui posição, tá tudo aí. E aqui está a plotagem aqui do nossa latitude assumida, né? A latitude média, no caso, assumida. Deu 1 grau aqui, né? Em cima aqui do... Ó, 1 grau aqui, que é um tracinho desse, para ser 1 grau aqui, para poder tirar aqui na escala de distância, aqui embaixo, as distâncias 2,5 milha, que eu botei aqui para ré, a ré da posição assumida para a plotagem da reta de altura do Sol. Então essa reta aqui eu cruzei com a posição GPS do navio. Aí eu disse que ela era observada, mas ela não é, ela é uma posição estimada. Por quê? Para você ter uma posição observada, você tem que ter um cruzamento de 2 retas. Se eu cruzasse uma outra reta aqui, vamos supor, uma altura da Lua, observasse a Lua junto com o Sol, aí transportasse essa para a hora do Sol aqui no caso, que já está plotada, aí a reta ia cruzar uma em cima da outra, aí ia dar em cima da posição GPS do navio, entenderam? Então essa aqui é uma posição estimada. No caso, se eu fosse pegar aqui, se eu não tivesse um navio com GPS, então essa posição bem aqui, para mim é ser considerada que ela cruzou com rumo, uma posição estimada, porque o navio pode estar em qualquer ponto dessa reta aqui. O navio pode estar em qualquer ponto dessa LDP, dessa linha de posição. O navio está em qualquer ponto dessa LDP.
Eu tirei como estima porque eu acho que o navio está aqui em cima, no caso, se não tivesse a posição GPS. Porque você sabe que o navio com o vento e a corrente, ele não vai nunca navegar em cima do rumo. Ele vai ter um abatimento. O que acontece? Por isso que você tem que tirar, no caso de dia, se tiver uma lua, ou um planeta, por exemplo, Vênus, você cruza os dois, certo? Tira duas alturas de reta. Mas no caso, no Sol você vai ter que tirar outra reta, que se chama passagem meridiana, né? Certo? Para transportar essa reta da manhã, se tivesse a passagem meridiana bem aqui, aí eu transporto essa aqui em cima do rumo, com a velocidade média do navio, no caso aqui dá 10 nós, para cima da outra reta, cruzando. Aí o cruzamento das duas aí dá a posição observada do navio. Aí sim que a gente ia ter a posição observada do navio na passagem meridiana. Essa seria a nossa posição, o meio-dia do navio, no caso, a proximidade de meio-dia. Aí você calcula a distância que o navio navegou, a marcha média, tudo, medido com compasso aqui a distância que o navio navegou daqui até a passagem meridiana. Aí você calcula a marcha média e vai dando a marcha diária do navio lá e passando os dados lá para a empresa quando o navio vai chegar lá no próximo porto pelo ETA aqui. Você vai passar para a empresa data e hora e a marcha média que deu nesse dia aí pela passagem meridiana. E é para isso que serve essa reta de altura do Sol de manhã e a da passagem meridiana da tarde. Você transporta essa daqui para meio-dia, no caso, a outra reta, quando você não tem o GPS do navio, no caso, para acompanhar, né, essa navegação aí, esse cruzamento das duas retas que dá a posição observada do navio. Então, com isso, nós terminamos essa aula aqui, fechamos ela com chave de ouro, com a nossa reta plotada no gráfico, com a nossa reta plotada aqui em cima do navio, do GPS do navio. E obrigado e até a próxima aula de número 7172, que eu já estarei gravando.